Bem-vindos! Olá! Bem-vindes! Ao sagrado das coisas. Os nossos doguinhos hoje estão muito animados porque a gente tem uma visita de uma família de o que é isso? Sagui? Sagui, um macaquinho. Um macaquinho. E aí eles estão doidos, olha o caju, todos tremendo. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que faz tempo que a gente quer trazer, que é o sagrado feminino e o sagrado masculino, né, Ju? Bom, o nome do canal ele nasceu não por conta do sagrado feminino e sagrado masculino, que há algum tempo já vem ganhando, né, lugar e reflexão em vários canais, várias esferas. Durante as lives a gente começou a refletir sobre o que há de sagrado mesmo por trás das coisas cotidianas, por isso o nome do canal. Hoje então a gente quer trazer esse tema que é o sagrado feminino e o sagrado masculino. Cara, pra mim o sagrado feminino é uma reconexão da mulher com os seus ciclos, com as suas potências. Essa lembrança do sagrado feminino fez com que a mulher voltasse um pouquinho para a atenção para isso, porque a gente tem um ciclo natural que é o ciclo da menstruação, por exemplo. E esse ciclo natural, ele faz com que a gente tenha humores variados ao longo do mês. Se a gente não dá atenção para isso, a gente fica achando que isso é uma coisa maluca da nossa cabeça, que isso é uma coisa que é muito terrível, é chata e tal. Mas se a gente traz isso para uma atenção, para um acolhimento interno, a gente consegue manejar e se entender dentro desse ciclo natural da gente. E respeitar até ele, né? O tempo de resguardo, um tempo mais onde a gente está mais criativa e entender esse ciclo como uma coisa que naturalmente traz pra gente bem-estar. Essa coisa da cultura aí transformando o ser humano, que é um grande perigo que a gente tem corrido, né? Em uma máquina, né? E aí, tanto a mulher quanto o homem, assim, a gente acredita que é importante a gente se conectar com o nosso lado, o nosso lugar sagrado, né? As camadas que nos preenchem, assim, que são essas camadas do sagrado, né? Que na minha opinião são todas, na verdade, né? Mesmo essa roupa que a gente veste, mesmo o cabelo que a gente tem, enfim, a perspectiva que a gente carrega é um pouco nesse sentido. Eu acho que isso que você está falando, Ju, tem a ver com essa imposição, né, sobre as mulheres, especialmente, mas também sobre os homens, né? Porque eu acho que existe a dimensão do sagrado feminino na mesma proporção que deve existir uma consideração sobre o sagrado masculino. Sim. A gente não vai conseguir avançar nas pautas sobre o respeito às mulheres se a gente não tiver uma reconfiguração do olhar masculino sobre a vida, né? Então, não adianta a gente fazer um trabalho todo sobre esse respeito ao lugar sagrado da mulher, né, se a gente não tiver esse olhar também para o homem. E os homens precisam considerar isso e fazer uma reflexão profunda mesmo, né, sobre o seu lugar sagrado na existência. Mas isso foi só um parênteses. O que eu gostaria de dizer é que essa imposição dos valores, que são valores mesmo assim desses mercados de trabalho, de que a mulher precisa corresponder às expectativas de um escritório, de uma fábrica, tal, que são o quê? São aqueles padrões da modernidade que desvinculou o ser humano da natureza. Essa produtividade. Que você tem que ser produtivo de uma forma igual durante todo o mês. Essa linha de produção que a máquina faz, mas que o ser humano é outra coisa. O ser humano, a gente está correndo o risco de ir cauterizando o que o ser humano tem de mais maravilhoso, que é esse lugar mesmo da subjetividade. Que é um frescor, é uma coisa que você que vem de dentro, né? Que no nosso entendimento, muitas vezes é aí que mora o sagrado, né? Então, essa subjetividade, os indígenas falam muito disso, né? Do lugar da subjetividade. A gente precisa aprender a lidar com a subjetividade das coisas. A ciência ocidental objetivista, né? Ela busca o quê? Cada vez mais objetificar as coisas, para poder analisar as coisas de uma forma separada. Então, acho que a gente está entendendo que assim, a vida não é tão categorizada, tão colocada nas caixinhas, né? E existe aí uma subjetividade que às vezes é até incompreensível e a gente precisa saber só lidar com ela. Então fala aí, o que é o sagrado masculino para você?
Então, acho que é um pouco desse lugar, né, de fazer o exercício da reaproximação entre cultura e natureza. Para mim, a natureza é a maior expressão do sagrado e nós somos natureza. Então, quanto mais a gente se desvencilha da natureza, se separa da natureza, e a modernidade fez muito isso com a nossa cultura ocidental, né, a gente foi sendo separado, afastado da natureza. Então a gente olha a natureza como objeto, a gente olha a natureza, uma floresta, como fonte de matéria-prima, de minerais, de madeira, sabe, de água que a gente pode pegar para ver. O homem ocidental está nesse lugar, e que é um caminho sem volta, um caminho do desastre, da tragédia. A gente precisa reverter essa curva, está nas nossas mãos de a gente reverter isso. E esse lugar, na perspectiva dos xamanismos, né, das culturas mais originárias, principalmente daqui dos povos indígenas, que é onde eu conheço um pouquinho mais, a gente tem esse olhar mesmo de falar assim, não, a natureza e cultura é a mesma coisa. A natureza é uma expressão da divindade e a cultura também é uma expressão da divindade. Deixa eu só fazer um parênteses, porque essa destruição, ela tá bastante relacionada com a forma como o homem foi atuando na natureza, né? E isso tem a ver com aspectos do masculino, mas tem a ver com um aspecto que é um aspecto extrativista. Extrativista e destruidor em determinado aspecto, né? Porque está relacionado com fogo, está relacionado com guerras, está relacionado com aspectos da atividade também. Porque a cultura ocidental se pautou muito nisso do homem, né? Principalmente a figura masculina, conquistar a natureza, domar a natureza. Dominar. Né? Então, e a mulher foi sendo colocada nesse lugar. A mulher é a natureza. Que ela tem a expressão no próprio corpo dela, a maior expressão da natureza. As forças das águas, fertilidade. Né? A fertilidade. Então, esse lugar que talvez para a mulher seja mais perceptível, esse lugar da conexão entre corpo humano e corpo natureza, Pachamama, Mãe Terra, né? Então, só que a energia masculina, né, encarnada na figura do ser humano, o ser humano homem. Que carrega mais essa potência, assim, a gente também precisa reconfigurar esse olhar, esses sentidos, assim, do sagrado na nossa vida, porque nós também somos natureza. A gente não é uma coisa dividida, homem versus natureza. Acabou essa era. A gente está falando também sagrado masculino e sagrado feminino como potências que tanto o homem como a mulher carregam. Tanto o homem como a mulher tem. Então nós temos os 4 elementos dentro da gente, né? A terra, água, fogo e ar. E eles têm, água e terra, têm aspectos mais femininos. E fogo e ar têm aspectos mais masculinos, mas isso não são esses aspectos não são restritos a mulher e homem. O gênero, né? Gênero masculino e feminino. Até hoje claro que, a gente assim, tem, né? Esse é um tema também que dá pano pra manga, mas assim, a mulher que nasce mulher, né? Biologicamente mulher, ela tem uma potência que a frequência do corpo dela, no nosso entendimento, tá, gente? Estamos abertos ao diálogo, ao debate e essa reflexão conjunta aí. A mulher, ela gera uma criança, uma vida. Então ela tem essa pulsão que é a pulsão da fertilidade nesse lugar que a natureza também tem. Então ela sente no próprio corpo essa mutação que o corpo vai vivendo, né? Para essa, por exemplo, essa questão da fertilidade, né? Que isso não está relacionado com se ela vai ter ou não filho, se ela quer ou não gerar uma criança, né? Ao que ela está relacionada. Essa mas potência, biologicamente, né? Ela tem essa potência, né? Todo mês ela tem um ciclo, que é o ciclo natural do corpo. Gente, então assim, esses elementos todos da natureza que a gente gosta de fazer relação com os comportamentos e a forma de entendimento sobre a vida, a gente bateu um papo com um convidado especial. Alimberg Quindins é um mestre da cultura lá do Cariri e ele tem a casa dele é um grande coração, então ele nos recebeu na casa dele, nos presenteou com caju e canela e a gente construiu uma amizade muito bacana. E ele é um poeta e a gente perguntou pra ele o que era sagrado pra ele e olha aí o que ele falou. Reparem, assim, na poesia da fala dele, ele traz imagens muito maravilhosas e que acho que na própria fala dele ele traz o que é o sagrado, assim, na percepção.
Então é isso. Com vocês, Alemberg Quindinhas. Até já. O verso poético mais bonito que eu vi falar sobre o sagrado foi o de Djavan. O de meu bem-querer é segredo e é sagrado, está sacramentado em meu coração. Eu acho que isso aí para mim é uma definição do que é o sagrado. O sagrado para mim é aquilo que a gente guarda, mais bem guardado no coração da gente, no sentimento da gente. Né? O sagrado é uma relação da gente com o sentimento da gente, o zelo que a gente tem pelo sentimento da gente. A que nível a gente, de fineza, que nível de fineza a gente trata. Onde há o sagrado, há essa percepção que eu venho conversando. E essa percepção ela se dá de uma forma muito clara através do respeito. Enquanto existe o sagrado e o respeito, aquilo ali ela é uma fonte que emana coisas que das mais belas que existem. Eu passei 20 anos casado com Rosiane e para mim a gente viveu assim uma coisa sagrada. Né? Até porque quando a gente casou, o que a gente ouviu é que o casamento era uma coisa sagrada. Né? E que quando a gente foi casar, o padre disse, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, ele colocava sempre essas duas coisas. E o que mantinha aqueles adereços, alegria, tristeza, como se fosse tivesse pendurado nos fios de nylon, era o sagrado. Os fios de nylon era o sagrado, que pendurava aquilo ali. Mas o que eu percebi conviver no sagrado desse feminino foi que a mulher, a força feminina, eu vou até mais assim, para não achar que é a mulher, o homem, aí fica uma coisa assim, mas a força feminina, a força masculina, são forças da natureza, são frutos da natureza. Né? A mulher, quando ela está encarnada, né, falando assim, esse sagrado se dá pela beleza. E eu passei muito tempo para entender qual era a ligação da mulher com a rosa. Porque que as mulheres elas simbolizam, elas sempre estão passando a rosa como um símbolo delas. Então, o que eu pude perceber é isso, é que a rosa, enquanto ela está ali, é a beleza. É a beleza, você vê pela beleza. Né? E quando ela evapora, é o perfume, né? É justamente a fragrância, né, que fica. É a presença de uma mulher dentro de uma casa, dentro de um ambiente. Né? E aí eu vou, mais uma vez, a presença do feminino, né, na natureza, né? A presença da água. Né? A coisa mais parecida com a natureza feminina é a água. Para mim, a água é uma entidade que representa a fertilidade na Terra. A fertilidade na Terra. Então, e a fertilidade é justamente a fertilidade aqui na Terra é justamente a força feminina. Então, para mim, a busca do sagrado tem a ver com isso. Tem a ver com essa parceria também. Tem a ver com isso, com essa força feminina. A força feminina na Terra. Né? A gente passou muito tempo dando muito valor a aspectos de força masculina, como o fogo, por exemplo, né? Então as guerras todas têm a ver com fogo, a água, a gente está precisando cuidar mais da água. Tão interessante, né? Como aqui no Nordeste as pessoas têm a água como sagrada, né? É tanto que quando você em outras regiões diz assim, né, que o tempo está ruim é porque está fechado de chover e de tudo. Aqui não, né? Aqui quem vive nessa área seca, que a água é tão ausente, sabe o valor que a gente sente, né? Da ausência dessa na poesia, na música desse território aqui mais seco. Como é que a água se apresenta na poesia? Né? Ela se apresenta de uma forma trazendo esperança. Olha só que coisa linda de descrever
o inverno na música da Asa Branca, né? Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. A relação do feminino, da água, esse olhar fértil, né? A fertilidade. Então a fertilidade é um atributo da água. Sim. Um atributo da água. Então a forma com que você só pode chegar a esse ponto de ter uma percepção quando você sente falta disso. Porque quem vive dentro da água, quem vive dentro da água, não tem essa percepção. Talvez a água seja uma coisa que sufoque. Mas quando você sente falta dela, como essa parte desse território daqui, né, a água ela entra na poesia trazendo uma renovação, trazendo a presença do sagrado, da natureza sagrada, dessa fertilidade feminina, né? Na realidade, a força masculina ela é um complemento, né? Ela é um complemento, né? A força feminina. Porque na realidade a natureza é feminina, né? A natureza é feminina, mas existe uma sabedoria, mas tão genial, né? Que as duas coisas têm que existir, né? Que é o milagre da vida aqui na Terra. Que a fertilidade é a junção das duas coisas. Das duas coisas, né? Mas é muito interessante, né? Que é isso aí, que nenhum homem vem à Terra se não passar pela mulher, né? É justamente por onde vem a vida. A mulher vem através da mulher e o homem vem através da mulher. Entendeu? É muito interessante isso aí. É uma personificação da natureza, né? Da fertilidade, né? Da natureza, é justamente a força feminina. Então você vê isso muito presente na poesia, né? E é por isso que eu gosto muito dessa música de Djavan, porque eu acho que nessa hora ele foi lá na poesia buscar uma coisa muito, meu bem querer. Olha só, é segredo, é sagrado. Segredo é uma coisa que a gente guarda, né? Olha, bem querer, o bem que a gente quer. Olha só essas palavras, bem, de bom, tudo de bom, né? Querer é segredo, é sagrado e está sacramentado, sacralizado, está guardado no meu coração. Isso é uma pérola, né? Isso é uma pérola eu acho que um atributo da poesia, né? Estava mais angustiado do que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim como um sol no quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito eu não vou ser feliz direito, e que o amor é uma coisa mais profunda do que uma transa sensual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito, e que o amor é uma coisa mais profunda do que o encontro casual. Alemberg, a gente queria saber o que é sagrado para você. Sagrado? É.